e valados. Todas as classes devem ser alcançadas. Ao trabalharmos, havemos de nos deparar com nacionalidades diversas. Nenhuma delas devem ser passadas por altos, sem que sejam advertidas. O mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade presente. Veja, existe uma verdade presente do qual Deus deseja que a gente proclame essa verdade. E essa verdade é o que eu acabei de ler. Nós vamos estudar hoje aqui alguns textos do Espírito de Profecia falando sobre isso. E é interessante a gente pensar nesse conceito de verdade presente, porque quando a gente abre a Bíblia em 2 Pedro 1,13, peço para que você abra comigo. Esse termo chamado verdade presente, ele vem aqui na Bíblia, ele só aparece essa única vez. 2 Pedro 1, o verso 13. E esse termo diz assim, ó. Perdão, é o verso 12, tá? Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrança acerca dessas coisas, embora estejam certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. A palavra de Deus precisa receber. É a mensagem que o rebanho mais precisa entender para os dias atuais, a fim de que eles possam ser salvos. E é tão interessante a gente pensar nisso, que se a gente olhar para a época de Adão, havia uma verdade presente para a época de Adão. Qual era a verdade presente para a época de Adão? De que ele não morreria para sempre, de que um cordeiro viria e morreria por ele. Naquele dia um cordeiro morreu, símbolo de que Jesus Cristo um dia viria para morrer por ele. Então essa era a verdade que Adão mais precisava saber. Diante do pecado dele, foi a verdade que mais trouxe consolação. Cada criança que nascia, eles esperavam que fosse o Messias, que viria para poder trazer o perdão dos pecados. Na época de Noé, a verdade presente era: olha, vai vir um dilúvio, entre na arca para que seja salvo você e a sua casa. Essa era a verdade presente na época de Noé. Na época de Abraão, que aqui ficou escuro, mas eu quero citar, a verdade presente na época dele era: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu quero fazer de você uma nação, a fim de que todas as nações da terra possam conhecer o meu nome através da sua vida. Essa era a verdade presente para Abraão. Eu vou fazer de ti uma grande nação, você vai ser como as estrelas do céu, como as areias, como os grãos de areia do mar. Esse daqui era a verdade presente. Na época de Moisés, a verdade presente era: Moisés, o meu povo está padecendo. Vá libertar o meu povo. E a mensagem que ele levou para o povo foi: Deus, ele ouviu o seu clamor, ele ouviu o que você estava passando e ele desceu para vos libertar. Essa era a verdade presente na época de Moisés. Na época de Jeremias, a verdade presente era: vocês vão ser destruídos, Babilônia vai vir aqui, vai sitiar vocês. Se entregue ao rei de Babilônia para que vocês possam ser preservados. Não resista, se entregue, para que vocês não sejam mortos pela espada, pela fome pela espada, pela fome, pelo seco. Mais uma outra coisa que não veio na mente agora. Mas essa era a verdade presente, era se entregar ao rei da Babilônia. Vá para a Babilônia. Já na época de Esdras, a verdade presente, para vocês entenderem como era antagônica, era a mensagem que mais o povo precisava de ouvir, era: volte e reconstrua Jerusalém. Volte e reconstrua a minha cidade. O tempo do cativeiro já passou. Vocês receberam um decreto dizendo que vocês tinham livre acesso a voltar e reconstruir, mas o povo estava muito acomodado. Ali, tinham construído suas casas, formado seus filhos. E por isso, aqueles que não ouviram essa mensagem de advertência e voltaram, quiseram continuar no seu bem acomodado, tiveram que enfrentar aquele decreto feito por Artaxerxes de que todo judeu deveria ser morto no 13º dia de Adar. Eles tiveram que passar por isso, porque eles não ouviram a pregação de Esdras. Volta, está na hora de voltar. Muitos se acomodaram. Bom,
Na época de João Batista, eu quero ver se alguém pensa, qual foi a verdade presente que ele pregou? Oi? Que viria o Messias. E o que ele pregava no deserto? O batismo, arrependei-vos, para que vocês possam ser salvos. É chegado o reino, é chegado o Messias. E na época de Lutero, qual foi a mensagem que ele mais proclamou, que ele mais falou? Eu ouvi por aí. Fala alto. Oi? Isso, somos salvos pela fé, somos justificados pela fé. Muito bem. E na época de Guilherme Miller, qual foi a verdade presente que ele proclamou ali em 1844? Oi? A volta de Jesus. Essa foi a verdade presente na época dele. E ele pregou a primeira mensagem angélica, quando ele pensava que ele lia ali: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Ele entendia que o juízo era a volta de Jesus e a purificação da terra. E ele começou a falar: olha, é o fim do juízo, o santuário vai ser purificado. E ele pregou em alta voz e todo mundo conheceu essa pregação. Mas e hoje, no tempo do fim, qual é a verdade presente para nós? Qual é a verdade que a gente mais precisa? E depois dessa verdade, nós sabemos que vai ter o milênio e a volta de Jesus. Não há nada mais que isso. Então, para que a gente possa compreender isso que a gente... Qual é a verdade presente para o nosso tempo? É interessante a gente abrir a nossa Bíblia em Daniel 7. Aqui vai mostrar uma cena que foi passado diante de Daniel, que ele testificou. Ellen White fala que os profetas antigos falaram para nós, muito mais para nós e para o nosso tempo do que para o seu próprio tempo. Então, Daniel ele teve uma visão. Em Daniel 7. Ele vê alguns animais que simbolizam reinos se levantando. Ele vê um leão com 2 asas, símbolo da Babilônia. Ele vê um urso com costela na boca, símbolo da Média-Pérsia. Ele vê depois um leopardo, que ele tinha 4 asas e 4 cabeças, símbolo da Grécia. Depois ele vê um animal terrível e espantoso, símbolo de Roma. E depois ele vê que dentro dos chifres desse animal terrível e espantoso cai 3 e sobe um mais robusto, símbolo de Roma papal, né? E agora, depois que ele vê todos esses reinos passando, que nós já vivemos isso aqui tudo já passou, Roma papal no poder, Roma normal, a gente já viu tudo isso daqui, a gente está aqui. E como está aqui, olha quais os versos que a gente vai ler. Daniel 7, convido você a ler o verso 9 a 10 e o 13 a 14. Esse aqui é o tempo que vivemos hoje, tá? E Daniel, no verso 9 e 10, diz assim: eu continuei olhando. Então, depois que ele viu todos aqueles animais, que ele viu um chifre pequeno, que tinha uma boca que falava com insolência, símbolo de Roma papal e tal, ele vê o verso 9 dizendo assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. As suas vestes eram brancas como a neve, e os seus cabelos da sua cabeça como a mais pura lã. E o seu trono era como chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante deles. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Veja, depois que Daniel vê todos esses poderes reinando, ele tem uma visão de alguém indo, aqui fala que até o ancião de dias. Essa visão continua. Vamos ler do verso 13 e 14, para a gente compreender. O verso 13 diz assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizera chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de
toda a língua ou serviço. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha, quando eu li esse verso a primeira vez, eu pensava aqui que estava fazendo uma descrição da volta de Jesus. Mas olha, não é. Sabe por quê? Porque fala bem assim, que tinha uma cena de julgamento, onde o ancião de dias estava sentado e foram colocados tronos. Esse ancião de dias aqui é símbolo de Deus, o Pai. E aí aqui diz que veio um como filho do homem. Quem é o filho do homem na Bíblia? Quem é o filho do homem na Bíblia? Jesus. Muito bem, quero só saber se estão acordados, acompanhando comigo o raciocínio. Então, Jesus, ele vai até nas nuvens, mas não para a terra, até o ancião de dias. E aqui diz que ele recebe o poder, o reino, a glória e a autoridade para julgar. A Bíblia fala lá em Mateus 5 que o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Então, ele recebe aqui o reino. Sabe, esse receber o reino aqui é como os presidentes, quando eles ganham as eleições, eles sabem que eles vão ser o próximo presidente, eles vão agora preparar tudo para que eles possam depois tomar a posse lá no dia 1º de janeiro. Então Jesus aqui, ele recebe do Pai toda a autoridade, todo o domínio, mas a sua efetivação aqui é quando ele voltar. Mas ele recebe esse domínio para quê? Para poder julgar, para dar a cada um seu galardão. E interessante é que essa cena, ela combina muito bem com Apocalipse 11. Vamos lá para Apocalipse 11. Eu estou costurando aqui, mas a gente vai chegar, tá? No raciocínio que eu quero mostrar para vocês aqui. A gente está abrindo uns leques assim, umas janelinhas na cabeça de vocês, mas a gente vai costurar tudo direitinho, tá? Em Apocalipse 11, no verso 17 a 19, a gente lê uma cena muito parecida com a que Daniel viu. Olha aqui o que está escrito aqui. Engraçado que quando se abre o 7º selo, ou quando se toca a 7ª trombeta, então, olha o que João viu. Ele vê que os reinos do mundo pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E aí o verso 17 diz bem assim: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas. Eu quero ler um pouquinho antes, o verso 16, que eu pulei. Vamos ler aqui. Então, o verso 16 diz assim: e os 24 anciões que estavam sentados nos tronos diante de Deus, prostraram-se o seu rosto em terra e adoraram a Deus. Então, aqui também a gente vê Deus e a gente vê 24 anciões sentados em tronos, do mesmo jeito que a gente vê lá em Daniel, tronos também sendo colocados e o ancião de dias assentado. Aqui a gente também vê essa mesma visão. E aí, quando os anciões se prostram para adorar, eles dizem: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para julgares os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Então veja, João vê uma outra cena de juízo sendo passada também. E aí ele vê que Jesus Cristo, ele recebe o reino, ele recebe a autoridade ao essa cena acontecer. E aí ele fala: olha, chegou a hora de você dar o galardão para cada um. Ou seja, chegou a hora do juízo, de você julgar aqueles que destroem a terra, julgar os profetas, julgarem os santos, trazer aos seus servos o galardão, julgar os pequenos, os grandes. Uma cena de
juízo está aqui diante de nós. E a grande pergunta é: onde essa cena de juízo passa? Porque, olha, em Daniel diz que Jesus estava em um lugar e ele foi nas nuvens até um outro lugar e se dirigiu até o ancião de dias. Quando nós lemos aqui antes, a gente vê que João vê uma porta aberta e aí o anjo fala assim: João, vem cá, eu vou te mostrar o que se passa. E aí João passa por essa porta e ele entra e vê essa cena que nós lemos. Onde se passa então essa cena? Olha lá, o verso 19 fala onde se passa essa cena. Olha lá. Abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Onde foi então que se passou essa cena? No santuário. Em que parte do santuário a gente via a arca da aliança? No Santíssimo. Então, quando diz que Jesus ele foi nas nuvens até o ancião de dias, ele estava diante do Santo dos Santos. Ele estava aqui, entrando no lugar santíssimo. Quando nós estudamos aqui o santuário, nós vemos que só tinha uma única vez aqui na terra que esse sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Quando era isso? Dia da expiação. No dia da expiação. E o dia da expiação era também chamado de Yom Kippur, ou o dia do juízo. Então, nesse dia, quando acontecia o juízo, então esse daqui, que é o sacerdote, podia entrar aqui para oferecer o que pelo povo? Sacrifício, fazer expiação pelos pecados. E Deus ia ver se ele ia aceitar ou não. Era o dia do juízo em Israel. E agora a gente vê Jesus. Hebreus 9 fala que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que tudo foi tentado como nós, porém sem pecar. E fala assim, também lá em 1 João 1,9, fala: queridos, essas coisas eu vos digo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado diante do Pai. Quem é? Jesus Cristo. Então agora Jesus está adentrando o Santíssimo. E olha o que Ellen White fala em Primeiros Escritos. Olha o que ela fala. É muito interessante porque ela recebe a visão na hora que Jesus adentra até o santuário. E olha o que ela vê. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo, ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um anjo poderoso com uma terceira mensagem de advertência ao mundo. A gente leu ela? A gente leu ela. Onde é que ela se encontra? Onde a gente leu essa mensagem aqui, Apocalipse 14, a gente leu a mensagem do terceiro anjo. Um pergaminho então foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência com as mais terríveis ameaças que já foi feita aos homens. Essa mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora da tentação e da angústia que estão diante deles. Então veja, assim como Deus, ele mandou um sonho para a esposa de Pilatos, e ela escreveu uma carta e entregou na mão do servo, e essa carta chegou até Pilatos. Deus, quando ele chega no lugar santo, diante da arca Jesus está, ele manda um anjo poderoso. Esse anjo tem um pergaminho na mão e ele tem uma mensagem que se destina a pôr os filhos de Deus de sobreaviso. O que é estar de sobreaviso? É estar alerta. E aí, por quê? Porque a hora da tentação e da angústia estão diante deles. Disse o anjo: serão trazidos em encerrado combate com a besta e a sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecerem firmes. Qual é a característica que está escrito na mensagem do terceiro anjo lá no final? Aqui está a perseverança dos santos. Eles precisam estar
firmes. Essa é a única forma deles conseguirem ter vida eterna. Eles vão travar um cerrado combate com a besta e a sua imagem. O que diz a mensagem do terceiro anjo? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na mão ou na fronte, ou seja, por entendimento, você recebeu, você sabia que era a marca da besta, mas você mesmo assim quis receber, você compreendeu, ou porque você não quis abandonar, você não queria deixar de comprar e vender, porque Apocalipse 13 fala que esse poder, esse sistema, ele vai coagir a sua mente, fazendo com que você não possa comprar e nem vender, ou seja, você não possa comercializar, você não possa ter recursos para você poder ter como se manter, a menos que você aceite a marca da besta. E esses que entendem que esse é um poder apóstata, é um poder de Babilônia, e não querem receber essa marca, eles não a recebem na fronte. Mas essas pessoas que, mesmo entendendo tudo isso, não querem passar por dificuldades, elas querem poder comprar e vender, essas recebem na mão. Mas aqueles outros recebem na testa. Então a gente vê aqui que Deus está falando. Eu tenho uma mensagem solene, que você precisa compreender, porque o seu juízo já começou. Você vai entrar num combate muito, muito forte com a besta e a sua imagem. E a menos que você compreenda essa mensagem e você a viva, a menos que você a compreenda e a viva, você precisa compreender para estar preparado, porque senão você não vai estar. Olha o que diz aqui. Posto que sua vida esteja em jogo, deverão reter com firmeza a verdade, deverão ser perseverantes, pacientes. O terceiro anjo encerra sua mensagem dizendo: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Ao dizer ele estas palavras, ele aponta para o santuário celeste. E a mente de todos os que abraçam essa mensagem é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Veja, então, Jesus Cristo manda uma mensagem de advertência quando ele entra no lugar santíssimo. Esse anjo vem, a glória, Jesus diante da arca aqui, olha, esse anjo vem, a glória dele ilumina toda a terra e ele dá uma mensagem solene de advertência. Que mensagem é essa? Foi a mensagem que nós lemos, a mensagem do terceiro anjo, convidando-nos a voltar e a adorar a Deus. Lembra que o primeiro anjo disse: temei a Deus e dai-lhe glória? Ou seja, adore somente a Deus. Hoje, irmãos, nós estamos numa era em que nós temos outros deuses diante de nós. Não são aqueles ídolos que os babilônios têm, nem imagens, mas são coisas que ocupam o lugar de Deus. São coisas que nós não queremos abrir mão. A gente canta: tudo entregarei. Para que a gente possa estar no céu, não possa ter nada na nossa vida que a gente não entregue ao Senhor. Não pode ter nenhum cantinho, não pode ter nada que a gente não entregue. A gente não pode falar assim: Senhor, eu amo o Senhor, mas não tanto na minha alimentação, não. Ah, Senhor, eu amo o Senhor. Ah, mas não me fala nada sobre a minha roupa. Eu vou continuar vivendo assim. Ah, Senhor, eu amo o Senhor, mas o Senhor não me veio falar sobre o meu relacionamento. Eu não vou terminar ele. Sabe, isso não é entregar por completo. Para que Deus possa fazer morada em nós, para que a gente não possa ter outros deuses diante de nós, para que a gente possa adorá-lo por completo, não pode ter nenhum cantinho da nossa vida que a gente não tenha entregue ao Senhor. E essa entrega, ela é diária. Nós precisamos fazer diariamente, se nós quisermos ser salvos. E olha que interessante. 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja, através do Espírito Santo, através dos seus profetas, Deus, Jesus nos mostra o que vai em sua mente. Ele traz a nós essas mensagens para que a gente possa compreender, para que a gente possa ter o discernimento, para que a gente possa ser guiado pelo Espírito, ter a mente de Cristo.
E olha o que Ellen White fala aqui em Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 12. A primeira e a segunda mensagem foram dadas em 1843 e 1844. Nos encontramos agora sobre a proclamação da terceira mensagem. Mas todas essas 3 mensagens devem ser ainda proclamadas. Pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e as aplicações das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Veja, Ellen White falou, nós pregamos em nossa época a primeira e a segunda mensagem, elas ainda devem ser proclamadas, mas hoje a gente precisa de preparar o povo que não adore a besta e a sua imagem. E como é que a gente vai se preparar para não adorar a besta e a sua imagem? A gente vai ver agora mesmo, através do entendimento das mensagens que Deus nos traz. Olha, a mensagem do terceiro anjo é como se ela fosse um corpo de mensagens. O Evangelho eterno, ele deseja nos salvar. E Deus, ele não deseja só que a gente tenha a alma livre do pecado. Ele deseja que a gente seja salvo em todas as áreas. Deus cuida de tudo na nossa vida. Ele nos instrui quanto que a gente deve pensar, o que a gente deve ver, o que a gente deve estudar, o que a gente deve comer, o que a gente deve vestir, como a gente tem que fazer com as nossas finanças, como educar os nossos filhos. Deus nos dá a instrução completa, porque Ele deseja que a gente tenha vida em abundância. Não é uma vida de qualquer forma. E aí, Ele nos dá um conjunto de mensagens. Então, eu vou chamar esse corpo aqui de a mensagem do terceiro anjo. Ellen White diz, aqui está algumas referências, ao Evangelismo, página 184, Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 74, Evangelismo, página 190 e Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 58, que vai nos mostrar que a cabeça dessa mensagem é Cristo, ou seja, toda vez que eu for chamar as pessoas, convidá-las a sair para não adorar a besta e a sua imagem, eu preciso de levar elas a Jesus, mostrar um Salvador crucificado, mostrar um Salvador ressurreto. Eu preciso entender a importância de Jesus na minha vida. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. E aí, a gente precisa entender que o coração dessa mensagem é a justiça pela fé. Nós precisamos compreender a mensagem da justiça pela fé. Por quê? Porque a mensagem de justiça pela fé prepara o povo para a volta de Jesus. Essa mensagem nos faz entender que nós só vamos conseguir vencer as nossas tendências herdadas e cultivadas para o mal. Nós só vamos conseguir guardar a lei do Senhor se for através da graça de Cristo, que a graça nos comunica poder para que a gente possa vencer. Entende? Não só nos comunica o perdão dos pecados, mas nos comunica poder todos os dias. A gente precisa compreender bem o que seja justiça pela fé. Também para que a gente não possa adorar a besta e a sua imagem, nós vamos precisar de adotar a reforma de saúde que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque se você estiver doente, se você não tiver vigor, se você estiver debilitado, como você vai ter uma mente clara? A Bíblia fala bem assim, se procure se portar como um servo bem aprovado, que não tem que se vergonhar e maneja bem a palavra de Deus. Se você está cheio de dores, se você está doente, se você vive com dor de cabeça, se você vive com problemas de saúde, como você vai conseguir passar por um tempo de angústia qual nunca houve? Como você vai enfrentar um governo e dizer, não, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar aquilo que você está me impondo? Se você precisar de um sistema de saúde para ser consultado, como é que você vai fazer? Você precisa de usar os 8 remédios gratuitos de Deus. Você precisa de receber a reforma de saúde para que você não possa adorar a besta e a sua imagem. Outra coisa também que diz é que as pernas dessa mensagem é a verdadeira educação. Se você compreender o que seja a verdadeira educação, que Deus fala que educação, irmãos, não é a gente mandar os nossos filhos lá para a escola para eles serem educados, né? Quando eu cresci com esse conhecimento. A educação para mim é ser gentil, é tratar bem as pessoas, é ir para a escola e receber os conteúdos que estão lá, então eu estou sendo educada, mas não é isso. A Bíblia diz que educação e redenção são sinônimos.
Deus deseja, através da educação, nos devolver o caráter de Cristo, nos devolver a imagem de Cristo. Então, se nós compreendermos com clareza a ciência da verdadeira educação, nós teremos o caráter de Cristo em nós. E olha que interessante, quando Jesus ele entra no lugar santíssimo para poder começar a obra de juízo, ele fica diante da arca. Quais eram as 3 coisas que tinham na arca? A vara de Arão, o maná e a lei, as tábuas dos 10 mandamentos. E cada uma delas significa uma mensagem que Deus nos mandou para nos preparar. E eu quero instigar você a estudar o que é a justiça pela fé. E quando você lê a palavra, você buscar Jesus em todos os episódios, em todas as histórias. Onde está estampado o caráter de Cristo? Onde está Jesus em cada história que eu leio, em cada coisa que eu leio da palavra? Porque, os 10 mandamentos, eles representam a justiça pela fé. Nós não temos condições alguma de ter o caráter de Deus. Nós não temos condições alguma de guardar a lei de Deus, que é a expressão do seu caráter, se não for pela graça que Deus nos concede. Nós precisamos compreender com clareza como essa graça trabalha por nós. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar sobre a justiça pela fé, vou falar sobre a fé de Jesus. Amanhã o título é Chegou a hora de ter a fé de Jesus, que é uma das características do povo santo. Vocês sabem, irmãos, que a nossa igreja, um tempo atrás, ela foi tão legalista que Jesus queria ter voltado em 1888. O cenário estava pronto para Jesus voltar. Mas nós rejeitamos a justiça pela fé. Essa mensagem que Deus mandou de uma forma mais forte, com mais clareza de entendimento, através de Jones e Wagner, nós não aceitamos. E por isso Jesus não pode voltar. Essa mensagem prepara o povo. Agora, tinha o maná. O maná prepara a saúde desse povo. Dá para ele qual é a comida que ele tem que comer. Deus nos deu. Sabe, no final do tempo, Satanás ele vai operar com sinais e prodígios, mas Deus disse que ele vai nos curar de forma diferente. Não vai ser, ele podia só falar, a doença sai de você? Podia. Mas ele disse que escolheu nos curar através dos 8 remédios da reforma de saúde. E também tinha a vara de Arão. Com a vara, Deus corrigiu o povo. O povo começou a fazer um tumulto, dizer, não, a gente não quer Arão, não. A gente acha que todo o povo é santo. Por que Arão quer ser acima do povo? E Deus corrigiu o povo dizendo, eu escolhi Arão, foi a vara dele que floresceu. E Deus nos corrige e nos educa, nos devolvendo o seu caráter, quando a gente entende a ciência da verdadeira educação. Livros de tarefas de casa para vocês poderem estar preparados para enfrentar a besta à sua imagem. Leia. Para a reforma de saúde, compreender, conselho sobre regime alimentar. Verdadeira educação, o livro Educação. E para você compreender melhor a justiça de Cristo, aqui são vários livros. Ultimamente eu li um livro muito interessante que falava assim, A Fé de Jesus, de Herbert Douglas. Esse livro não foi ele que escreveu, mas foi um pastor muito renomado, que escreveu também A Mensageira do Senhor. E ele fala sobre o que é ter a fé de Jesus. Amanhã a gente vai estudar um pouco sobre isso. Olha, então, esse texto diz assim, se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamado-a com o poder do Espírito, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramados sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Irmãos, se a gente não compreende essa mensagem com clareza, se a gente não vive ela, e se a gente não proclama ela primeiro com a nossa vida e depois com a nossa voz, como a gente vai preparar um mundo para a volta de Jesus? Aqui falou que se eles tivessem recebido essa mensagem, o mundo já teria sido preparado. A terceira mensagem angélica é a mensagem do Evangelho para os últimos dias. Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos conseguir chegar até os nossos vizinhos através da mensagem de saúde.
Quando a gente vai lá falar para eles estão doentes, a gente leva os remédios naturais, a gente fala de Deus, a gente os ajuda, a gente tem o coração deles aberto para o Evangelho, sabe? E outras mensagens mais. E em caso algum, deveria ela ser obscurecida por outros interesses e dar a ideia de uma ponderação desnecessária em nossas instituições, quando qualquer outra coisa é colocada acima da verdade, da mensagem do terceiro anjo. O Evangelho não é aí o grande poder que lidera. Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo do selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Satanás, ele não quer que você compreenda qual é a verdade presente. Ele não quer que você procure estudar, que você procure viver. Por quê? Porque ele sabe que se ele te embalar um pouquinho mais no sono, você vai estar perdido. Deus, ele te convida hoje, ele diz, olha lá em Pedro, porque já é tempo que começares o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Deus hoje ele está dizendo, olha, eu já comecei um juízo de investigação da tua vida no céu. E eu mandei mensagem de advertência para você se consertar. Porque enquanto há vida, há esperança. A porta da graça não se fechou. Deus está dizendo para você hoje que você tem a oportunidade de você conhecer bem essa mensagem que vai te preparar para você poder enfrentar a besta e a sua imagem. E que você deve pesquisar e estudar com mais afinco e orar. E pedir a Deus para que essa mensagem que Ele concedeu a você, ela possa te preparar para você poder subsistir no dia do juízo. Amém? Eu quero convidar, nós vamos ter uma mensagem musical, é isso? Quero convidá-la a cantar. E quero convidar você também, enquanto ela canta, se você deseja estar pronto para poder passar por esse juízo, eu quero fazer uma oração especial pela sua vida, para que Deus dê para você o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento. Amém? Você pode se colocar em pé ou vir até aqui à frente para receber essa oração. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová.
intimidade. Amém. Convido você a orar comigo. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado porque o Senhor é o Deus que deseja que tenhamos intimidade contigo, Pai. O Senhor diz na tua palavra, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o que o Senhor há de fazer. Muito obrigado, Senhor, porque essa noite o Senhor nos fez ler textos e nos trouxe clareza, Senhor, sobre que hora solene é essa que estamos vivendo, Senhor. A hora, Senhor, em que a qualquer momento o nosso nome está passando no livro do céu. E o Senhor, Pai, deseja que estejamos prontos, Pai. Todo bom soldado, ele não se embaraça, Senhor, com os negócios desse mundo. E o Senhor diz, Pai, que nós devemos estar prontos para poder, Senhor, combater, Senhor, com a besta e a sua imagem, Pai. Nós não temos condições nenhuma, Senhor, de vencer esses poderes que vão se levantar, Senhor, o qual o dragão, Senhor, deu a sua autoridade, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que existe um que já venceu. E a boa notícia, Senhor, é que no conflito entre o bem e o mal, Jesus vence e Satanás perde. E se nós nos colocarmos, Senhor, do teu lado, Pai, seremos também vencedores contigo, Pai. Por isso, Senhor, queremos pedir que a graça de Jesus possa nos absorver e que o conhecimento do Senhor possa, Senhor, nos gerar salvação. A tua palavra fala que a vida eterna é conhecer a Ti como único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Pai, queremos que o Senhor nos ajude a conhecer cada vez mais, Pai, esse conjunto de mensagens que o Senhor deixou para que a gente pudesse estar pronto, Pai, que o nosso coração não seja endurecido. E, Senhor, se há dureza, que possamos ir no íntimo e falar ao Senhor, Senhor, eu tenho dificuldade com isso, me ajuda. Me tira isso do meu coração, Senhor. Transforma a minha mente, Pai. Ó Senhor, nos dê, Pai, uma ótima noite de descanso. Já são as horas do sábado. Queremos receber a bênção que o Senhor prometeu que daria. Do descanso, o Senhor disse que nos abençoaria e nos santificaria, Pai. E queremos receber. Nos ajude a estarmos prontos também, acordarmos bem revigorados para estarmos amanhã na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, obrigado por me esperar pacientemente até agora. Deus abençoe você. Obrigada, Nayara, mais uma vez. Mensagem necessária e calorosa dessa noite. Lá fora nos espera um chazinho de anis estrelado, quentinho, com